Cônego Jerônimo Ribete. A essência da perfeição. Deus que se dá à alma e a alma que se dá a Deus. Eis o segredo todo da nossa perfeição. Não é natural essa união, isto é, não se realiza pelo só esforço na natureza de dentro das suas proporções. Ao criar um homem, ergueu-o, a divina bondade, a um estado sobrenatural, do qual decaiu pelo pecado, e só recuperando a graça pode novamente encontrar a Deus. A perfeição, pois, que reconduz a alma a Deus, requer um estado de graça. Da parte do homem, o regresso e a doação de si mesmo a Deus é obra da vontade, faculdade mestra que, no ato de se oferecer, tudo consigo entrega e imola. Aqui está como São Francisco de Sales exprime tal soberania da vontade sobre as demais potências. Deus, pois, querendo tornar boas e belas todas as coisas, reduziu-lhes a multidão e distinção a uma perfeita unidade e, por assim dizer, submeteu-as todas à monarquia, fazendo-as todas mutuamente sustentadas e, por sua vez, relacionadas todas com o monarca supremo, que ele é. De igual maneira, Teótimo, sobre a incontável multidão e variedade de ações, movimentos, sentimentos, inclinações, hábitos, paixões, faculdades e potências, que há no homem, Deus fundou uma natural monarquia na vontade, que governa e domina esse mundo em miniatura, parecendo que Deus tenha dito à vontade o que a José disse ao faraó: tu estarás sobre a minha casa e a tua voz obedecerá ao meu povo. Sem a tua ordem, ninguém se moverá. Para o homem, a perfeição consiste nisto, ser, pela vontade, tudo de Deus, que é o seu fim. Deus, por sua vez, também se dá, embora não se possa lhe dar infinitamente à criatura, que é essencialmente finita. Por mais que, pela graça, amplie a nativa capacidade da alma, por mais que engrandeça, a cada nova efusão de graça, tal dilatação, não pode tornar ao homem seu igual, nem o pode fazer infinito. O homem se dá tal qual é e como Deus o fez. Deus se dá em proporções sempre maiores, mas necessariamente limitadas e finitas, como o próprio homem. Essa mútua doação de Deus à alma e da alma a Deus constitui a caridade, e visto que a perfeição se realiza por esse encontro e essa união, é óbvio que a própria essência da perfeição está na caridade. Tal é o parecer dos doutores e dos mestres da vida espiritual. Toda a perfeição da vida cristã no dizer de Santo Tomás de Aquino tem por fundamento a caridade e só é perfeito ser quando atinge o fim que lhe é próprio e que é o seu remate. Ora, é a caridade que nos une a Deus, último fim da alma humana. Os teólogos, segundo atesta Soares, têm geralmente seguido esta doutrina de Santo Tomás, e foram os santos padres que transmitiram tal ensino aos doutores escolásticos, depois de o terem eles mesmos aurido dos livros santos. No dizer de São João Evangelista, Deus é caridade e quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus permanece nele. São Paulo faz consistir a plenitude da lei, que evidentemente realiza a perfeição, no caridade. Por isso exortava os fiéis à prática da caridade, por ser este o vínculo da perfeição. Na caridade está, pois, a essência da perfeição. Mas, para esclarecer de modo completo a noção de perfeição, faz-se mister distinguir, na caridade que nos une a Deus, três aspectos: o próprio fato de tal união, os atos que daí resultam e a disposição habitual para exercê-los. Quem possui a graça santificante, possui a caridade substancial e está, portanto, unido a Deus pelo amor. Sob a ação desta graça, pode fazer atos de caridade, mas a disposição para tal exercício é ora mais ora menos ativa, de maior ou menor constância e generosidade. A perfeição requer os dois primeiros aspectos, mas só o terceiro é que propriamente a caracteriza. O mero estado de graça não é a perfeição. Demasiado numerosas são, infelizmente, as almas que, possuidoras da graça santificante e, pois, da caridade substancial, não deixam, contudo, de ser muito imperfeitas, nada fazem pela perfeição e até declinam para o lado oposto, levadas pela indolência e tibieza espiritual em que vivem. Para o estado de graça é suficiente a exclusão do pecado mortal. Não perde a graça essencial quem não mortifica as paixões,
nem evita os pecados veniais deliberados, nem faz com certa frequência algum esforço de virtude. No entanto, essa imortificação das paixões, esse hábito do pecado venial e esse torpor da alma são, incontestavelmente, a negação da perfeição. Muito mais, pode um ter caridade mais intensa que a de outro que se empenha ativamente na conquista da perfeição e, não obstante, estar à margem das rigorosas exigências da perfeição ou ainda em condições a inferiores. Tal padre que celebra cotidianamente a missa e obtém, pois, considerável acréscimo de graça santificante, mas exerce o ato com diminuto fervor, seu estado de caridade interna será mais alto que a do simples cristão, que raramente comunga, mas porfia, com sempre maior esmero, por se tornar perfeito. Aquele é mais rico em graça, este, em perfeição. Não é, tampouco, suficiente para constituir a perfeição, que produz a caridade interna alguns bons esforços. Não se consideram perfeitas as almas que só de longe em longe fazem raros atos sobrenaturais. Pode ser mais ou menos viva a disposição da vontade para obrar por amor quando vagarosa e indolente, ao invés de efetivá-la, estorva a perfeição. Quando tal disposição é ativa, pronta e ardente, só então se diz perfeita a caridade que executa. Certo, a perfeição requer a graça e a caridade interna, isso, porém, não basta. Nem é suficiente produz a graça alguns atos quais frutos raros em ramo estéril. Quando tamanha é a caridade que não só mantém a alma a Deus unida, mas ainda para Deus a impele com ardor, com prontidão e com frequência, então, sim, realiza a perfeição. Trabalhar por Deus, com fervor, zelo e assiduidade, amá-lo, com amor solicito que se manifesta nos atos amiudados, essa noção exata é característica da perfeição. Suárez, que é na vida espiritual tão eminente mestre como na teologia escolástica, depois de ter posto à margem todas as demais noções, assim define a perfeição, a habitual disposição para prontamente agir e remover quaisquer obstáculos que retardem o impulso da alma para Deus. Neste sentido, a perfeição cristã se identifica com o que São Francisco de Sales chama devoção. A verdadeira e viva devoção, filoteia, pressupõe amor de Deus, ou não é outra coisa senão um verdadeiro amor de Deus. Contudo, não é amor de qualquer casta porque enquanto este divino amor aformoseia nossa alma, se chama graça, fazendo-nos agradáveis à majestade divina, quando nos dá vigor para obrar bem, chama-se caridade, mas quando chega àquele grau de perfeição, que não só nos faz obrar bem, mas cuidadosa, frequente e prontamente, se chama devoção. Os avestruzes nunca voam, as galinhas voam pouco, e muito baixo, e poucas vezes, mas as águias, pombas e andorinhas, voam frequente, veloz e altamente assim os pecadores não voam para Deus, mas todo o seu andar é na terra e pela terra. A gente boa, que ainda não tem conseguido a devoção, voa a Deus com suas obras, mas raras vezes, e vagarosa e pesadamente as pessoas devotas voam a Deus, frequente, pronta e altamente. Em uma palavra, a devoção não é mais que uma agilidade e viveza espiritual, por cujo meio a caridade executa as suas ações em nós, ou por ela, pronta e afetuosamente. Enfim, a caridade e a devoção não têm entre si mais diferença, que a que há entre a chama e o fogo, porque a caridade, como um fogo espiritual, quando é muito ardente, se chama devoção. De sorte que a devoção não acrescenta ao fogo da caridade senão a chama, que faz a caridade pronta, ativa e diligente, não só na observância dos mandamentos de Deus, mas na execução dos conselhos e inspirações celestiais. Esta noção não é peculiar a São Francisco de Sales. Ensina Santo Tomás, que a devoção se prende à virtude de religião, esta nos faz render a Deus a homenagem que lhe é devida, ao exercício do culto que prestamos a Deus, aquela acrescenta a prontidão e a alegria. É fácil ver que a perfeição, como a definimos, e a devoção, como a descreve São Francisco de Sales, ajuntam solicitude e contentamento à caridade que nos transporta para Deus, podendo afirmar-se da perfeição que da devoção assevera o amável doutor. Crede-me, caríssima Filoteia, a devoção é a suavidade das suavidades e a devoção das virtudes, porquanto é a perfeição da caridade.
Se a caridade é leite, a devoção é a nata. Se é planta, a devoção é a flor. Se é pedra preciosa, a devoção é o lustre. Se é bálsamo rico, a devoção é o cheiro, e cheiro de tal suavidade, que conforta os homens e alegra os anjos. Cabe agora indagar da arte o que, na obra da perfeição, compete às outras virtudes distintas da caridade. Para resolver a questão, convém lembrar que a caridade como a alma, a vida e, para empregarmos o termo apropriado, a forma de todas as virtudes, que sem ela não há verdadeira e sólida virtude, mas, que a caridade traz consigo as demais virtudes, as quais todas convergem para a caridade, como os meios se dirigem para o fim. Disto se infere que as virtudes distintas da caridade concorrem para a perfeição, na medida em que para a caridade contribuem, como, porém, a caridade representa o fim, e as demais virtudes os meios para conseguir-se o fim. Onde está a perfeição, a caridade vem a ser o principal da perfeição, e as outras virtudes para ela contribuem só na medida em que trabalham na obra da caridade. São instrumentos que ajudam a alma no seu aperfeiçoamento. Pelo esforço das virtudes morais, afasta a alma os obstáculos que embaraçam ou retardam a caridade e, pelo conseguinte, a perfeição, e multiplica os atos que afervoram a caridade e se requintam à perfeição. É, portanto, a caridade o vínculo da perfeição, diremos com São Francisco de Sales, visto que nela estão contidas e reunidas todas as perfeições da alma, o que, sem aquela, não lograrias tu total conjunto das virtudes, mas nem mesmo a perfeição de nenhuma virtude. Sem o cimento e a argamassa que liga as pedras e as paredes, abate-se todo o edifício. Sem nervos, músculos e tendões, o corpo todo estaria desfeito, e, sem a caridade, não podem as virtudes manter-se mutuamente. Admirando a lei da providência, que no amor consuma o remate da criatura e a felicidade desta. Para tomar-se perfeito e tudo tornar perfeito, hasta amar, preludiando assim, na terra, a eterna vida. Escutemos ainda São Francisco de Sales. O homem é a perfeição do universo, o espírito é a perfeição do homem, o amor é a perfeição do espírito e a caridade é a perfeição do amor. Por isso é o amor de Deus o fim, a perfeição do universo. Nisto, Teótimo, consiste a grandeza e a primazia do mandamento do amor divino, que o Salvador denomina o primeiro e o maior mandamento. Este mandamento é como um sol que dá brilho e dignidade a todas as leis sagradas, a todos os preceitos divinos e a todas as escrituras. Tudo é feito para este amor celestial e tudo a ele se refere. Da sagrada árvore deste mandamento depende todos os conselhos, exortações, inspirações e os demais mandamentos, como suas flores que são, e a vida eterna, como seus frutos, e tudo o que não tende para o eterno amor, tende para a eterna morte. Grande mandamento, cuja perfeita prática perdura na eterna vida, porquanto outra coisa não é senão a vida eterna.